Olá, boa noite, meu nome é Bruna Modesto, você está no Litera Vivo e hoje nós vamos falar sobre Homem-Máquina, do Max Barry. E eu vou deixar o livrinho aqui atrás porque eu não tenho saco para ficar com o livro na mão. Vamos quebrar os padrões do Booktube. Então vamos lá. Em Homem-Máquina, o Dr. Charles Newman, esse moçoio aqui da capinha, é um engenheiro que atua no campo de pesquisa para uma empresa chamada Futuro Melhor, que produz equipamentos para a área da medicina. E ele é o típico nerd antissocial, fissurado por tecnologia desde criança. Ele não tem amigos, não tem namorada, não tem contato com a família. Ele acredita que a vida social é uma bobagem. E isso faz dele um cara assim meio amargo, pouco empático com as pessoas. Entretanto, profissionalmente ele parece feliz, é bem sucedido e tudo mais. Certo dia, ao chegar na Futuro Melhor em busca do seu celular, ele sofre um acidente e tem uma das pernas amputada. No hospital ele conhece Lola Shanks, que é uma especialista em próteses, por quem ele se apaixona ao longo da trama, mas é um romance super sutil, assim, sabe? Não é aquele romance escancarado, assim, o livro inteiro. Nesse ponto da história em que ele se vê em recuperação, sem uma perna, é interessante notar a questão da deficiência física e da aceitação do personagem. Ele precisa fazer fisioterapia para poder usar uma prótese. Inicialmente ele fica muito relutante e ele começa a ter até pensamentos de negação, do tipo... eu sempre trabalhei sentado, eu não preciso de uma perna para poder trabalhar, eu não faço esporte, eu não faço nenhum tipo de esforço físico. Então, o fisioterapeuta dele e a própria Lola Shanks, que são pessoas habituadas a trabalhar com pessoas em processo de aceitação em relação à deficiência física, tentam ajudá-lo nesse processo. Quando ele precisa experimentar e testar a sua prótese, ele acha ineficiente, feia e pouco prática. E aí que o Dr. Charles une o útil ao agradável. Ele tem que ficar um tempo de recuperação no hospital e ele começa a usar esse tempo num projeto onde ele faz a própria prótese dele, uma prótese mecânica. E aí, quando ele recebe alta, a primeira coisa que ele faz é tirar esse projeto do papel. Mas o interessante é que ele fica obcecado por isso. E ele começa a querer aprimorar todas as partes do corpo. E o argumento dele é que as partes biológicas não acompanham a perna mecânica dele. E então começa uma jornada incessante em busca de uma perfeição. Ao mesmo tempo que Charles se vê focado no seu trabalho e no aprimoramento pessoal, a empresa vê naquilo uma oportunidade muito grande de trabalhar com equipamentos militares, que é muito mais lucrativo do que investir no campo da medicina. E o Charles nem se dá conta de que a empresa está empurrando ele para esse caminho do qual ele é completamente contra. E, de maneira geral, é um livro que critica o poder que a tecnologia exerce sobre nós, como, por exemplo, como nós somos escravos dos nossos celulares e como ficamos cegos em relação ao que a tecnologia pode nos causar. O isolamento, a falta de empatia, a insensibilidade, a reprodução de ideias de argumentos prontos, o conforto de estar em uma bolha social, características que vamos aos poucos adquirindo sem perceber e que fazemos isso de uma maneira mecânica. Então, até que ponto nós não somos robôs, mas somos robotizados? O livro também faz uma crítica muito grande à estética, porque o fato do Dr. Charles começar a se aprimorar cada vez mais, chega num ponto onde fica prejudicial para ele e para as pessoas ao redor dele. Ele cria um grande perigo em cima disso, né? Que em certo momento do livro tem bastante ação, né, nas cenas por conta desse risco que ele mesmo criou para si. Então essa questão da busca da perfeição representa aquela parte da sociedade que está constantemente querendo se enquadrar em padrões de beleza, padrões inalcançáveis de beleza. Pessoas se submetendo a distúrbios alimentares, a cirurgias arriscadas de baixo custo. A gente está passando por uma fase onde as pessoas estão tendo fácil acesso a fazer bichectomia, rinoplastia, a colocar botox, e é uma realidade que a nossa sociedade está vivendo. Além das críticas sociais, outro ponto positivo do livro é a escrita, que é muito bem inteligente e elaborada. O autor tem uma técnica descritiva muito boa, ele tem uma habilidade em arquitetar as cenas e os diálogos que me passou a impressão de que nenhuma palavra foi colocada no livro à toa, sabe? Dá pra ver que é uma habilidade natural do autor. Porque não é só uma cena ou duas cenas que são bem estruturadas, bem colocadas. É o livro todo. E isso tornou o livro bem visual, que é outra característica muito boa, porque é preciso ter uma imaginação mais apurada quando você lê ficção científica. E eu, por exemplo, que não sou tão acostumada a ler ficção científica, não tenho essa imaginação apurada. Então,
facilitou muito para mim a escrita do autor ser tão clara dessa forma. O livro também não começa falando de engenharia, de nerdice, de matemática, e isso acontece mais do meio para o final do livro, né? Que a gente começa a perceber alguns termos de engenharia, alguns termos de física, mas ainda assim não deixa o livro chato. Então não é o livro que você começa a ler e fica perdido logo de cara e nem começa lendo entendendo tudo e do meio pro final você se perde. É um livro que você consegue entender do início ao fim, mesmo se você não for muito fã de ficção científica. Então, se você nunca leu ficção científica ou se você gosta de ficção científica, eu super indico esse livro porque é uma história meio tensa, né? Tem bastante ação no livro, só que é retratado de uma maneira mais soft. Tem bastante reviravolta, tem bastante ação, tem muita crítica mesmo assim no livro e bastante tecnologia. Tem uma parte no livro que, nossa, Então é isso. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e até a próxima.